Vocês ouviram falar disso? Ex-funcionário da OpenAI que acusou a empresa é encontrado morto em sua casa. Sushir Balaji, 26 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em São Francisco, sem sinais de crime, segundo a polícia. Em inglês era assim, sem sinais de foul play. Não sei se vocês sabem Knives Out, aquele filme lá, que daí tem o Daniel Craig falando com o sotaque sulista. I suspect there's been foul play. Ele fala assim, eu suspeito que teve sacanagem, ou seja, a polícia está dizendo não tem sinal de que ele teria sido assassinado, de que teria ocorrido algum crime. Então, enfim, a suspeita é de que teria sido um caso de suicídio e, como o Julie disse ali, tudo normal, não tem nada de errado aqui nessa situação. Ele havia se demitido do seu cargo no OpenAI faziam 4 meses por enxergar que a empresa estava violando direitos autorais com seus produtos e tornando a internet um lugar pior. Ele fala algo como um lugar pior e que esse modelo é insustentável para a internet. Ele falou alguma coisa assim, beleza? Nós repercutimos esse caso, eu acho que tangencialmente, com os outros casos que tem a ver, que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente, que são o processo do New York Times e de vários outros jornais, sites, revistas em cima da OpenAI dizendo que estão sendo violados o copyright dela, e também do vice-presidente, eu acho, lá da empresa do Midjourney, que eu acho que eu botei o nome aqui para baixo, que também se demitiu dizendo, olha, esses modelos de geração de imagem que nós estamos fazendo, eles violam a lei de direitos autorais, eles roubam o trabalho dessas pessoas e não tem como reconciliar moralmente isso que eu estou fazendo. Ele também saiu, tá? É interessante, nos artigos, eu trouxe vários artigos aqui para vocês aqui embaixo, mas para dar um pouco do background dele, né? Ops, falei em inglês. Ele começou a se interessar por IA por causa de um projeto da DeepMind que treinava redes neurais para jogar joguinhos. Então, que nem vocês, seus nerds, que ficam vendo vídeo de Mario 64 e tal, ele disse, pô, que legal, IA é coisa de joguinho, e é muito divertido, e daí ele entrou nesse mundo. Então, assim, ó, pessoal, não estudem, tá? Não, mesmo que vocês gostem muito de videogame, não estudem, continuem jogando videogame para vocês continuarem seguros, ok? Vou clipar essa parte e dizer, né, comunista incentiva as pessoas a não estudarem. E daí essa frase aqui eu acho bastante triste ver que ele falou, porque isso aqui é o tipo de frase que eu me vejo na minha adolescência, quando eu estava estudando isso, né, no início da minha vida adulta, pensando exatamente dessa maneira. Ó, eu pensei que a inteligência artificial era algo que poderia ser usado para resolver problemas insolúveis, como curar doenças e para parar o envelhecimento, ele disse. Eu pensei que poderíamos inventar algum tipo de cientista que pudesse ajudar a resolvê-los. Estou sempre falando para vocês disso aqui, né? Essa é a promessa que as Big Techs ficam sempre dizendo. Essas tecnologias são muito fodas. Por quê? Porque elas estão nos dando muito dinheiro, porque para desenvolver elas nós estamos destruindo o meio ambiente, roubando todo o conteúdo de vocês e piorando a internet. Não é por causa disso que são fodas. É porque elas vão resolver todos os problemas do mundo, elas vão avançar a ciência, ela vai ser tipo um super cientista que vai fazer tudo de bom que existe existir mais rápido. Só que, enfim, esse pensamento nós temos uma crítica bastante dura a ele, de que não é para isso que essas ferramentas estão sendo usadas, não parece ser para isso que elas estão se desenvolvendo, elas estão sendo usadas para acelerar dinâmicas muito tóxicas desse nosso capitalismo em estágio tardio, né? Não digo capitalismo terminal, porque para ser terminal ele devia estar morrendo, e eu acho que ele não está morrendo, nós precisamos matá-lo. Então é triste, eu leio essa frase e é bastante triste que as pessoas acabem acreditando nisso, mas como eu disse, eu acreditava nisso também quando eu estava estudando. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia, eu gosto muito de estudar, de desenvolver essas coisas, então eu tenho bastante empatia com esse tipo de coisa. A OpenAI discorda, né, das acusações dele, voltando aqui para a situação, dizendo em uma declaração: construímos nossos modelos de IA usando dados disponíveis publicamente de uma maneira protegida pelo uso justo, que é o fair use do inglês, nessa doutrina legal, e em princípios relacionados, e apoiados por precedentes legais de longa data e amplamente aceitos. Vemos esse princípio como justo para os criadores, necessário para os inovadores e crítico para a competitividade dos Estados Unidos. Daí eu coloco aqui para vocês. Temos que lembrar da missão inicial da OpenAI. Então fica uma promessa aqui também. Me passaram um texto muito bom sobre o desenvolvimento, o início do desenvolvimento da OpenAI, que, se vocês não sabem, meio que começa com uma conversa entre Sam Altman e Elon Musk. Elon Musk não está mais envolvido com a OpenAI, mas foi assim que começou. E desde o início, o que eles diziam que a OpenAI estava buscando era o quê? Criar uma tecnologia de IA que irá beneficiar toda a humanidade, né? Tanto que o Open no nome é aberto, e grande parte do que eles estavam desenvolvendo era pesquisa e código aberto, né? Hoje mais nem tanto. E o Balaji, né, ele afirmou quando ele saiu da empresa que enquanto eles se enxergavam desse jeito, parecia ok.
porque eles estavam usando esses dados para pesquisa. E daí ele começou a se desiludir com essa coisa quando ele viu, pô, GPT-4 é fechado, nós estamos recebendo toda essa grana da Microsoft, estamos fazendo um modelo que não é bem livre para as pessoas, estamos cobrando essa grana para acessar. Aí ele começou a se desiludir com a questão. Sobre isso que a OpenAI falou, de que foi tudo treinado sobre coisas abertas e de uso justo, existem muitas dúvidas sobre isso. Então nós trouxemos muitas vezes aqui no canal, para citar algumas, a polêmica sobre o Books 3, que é um conjunto de dados que rola aí pela internet, que ele meio que é um torrentzão gigante com milhões de livros, ok? Deve ter sido baixado do LibGenesis, do Pirate Bay, alguma coisa assim, mas ele é um conjunto de dados que se chama Books 3, com milhões de livros que tem todo tipo de direito autoral, não são abertos, e existem evidências muito fortes de que a OpenAI usou isso para treinar. A Whisper, por exemplo, que não sei se você sabe o que é isso, mas a Whisper é uma ferramenta de transcrição de áudio que é open source, é aberta, foi desenvolvida pela OpenAI, vocês podem achar o código no GitHub lá, compilar e rodar, inclusive é uma ferramenta que funciona bastante bem. Mas por que ela foi desenvolvida, ok? O pessoal da OpenAI disse, usamos muito texto da internet, meio que esgotamos assim, as fontes de texto que tem e a gente precisava de mais dados para refinar esse modelo. Mas sabe onde tem muito texto? Nas transcrições do YouTube. E se a gente fizesse uma ferramenta que transcrevesse em áudio vídeos do YouTube e colocasse dentro dos nossos bancos de dados para treinar esses modelos? Eu não sei se essa acusação que eu estou fazendo aqui, ela é corroborada pela própria OpenAI, mas vocês podem ter certeza que foi isso que aconteceu. Já vi várias pessoas falando sobre isso, que sim, foi treinado com conteúdo de vídeos do YouTube, transcrição de vídeos do YouTube. E se a gente vê todos os processos que eles estão sofrendo, tem vários, tá? Mas principalmente o New York Times e outros jornais, a gente já falou umas 2 vezes aqui no canal, eu vou botar as thumbnails dos vídeos porque é bastante interessante a discussão. O New York Times está dizendo, ok, vocês criaram um produto que não respeita o uso justo porque ele substitui o nosso produto, ele viola o nosso direito autoral, né? E a gente quer processar vocês, quer que vocês destruam esses modelos, e esse caso ainda está se desenvolvendo. É possível que, na realidade, eles depois só façam o trato e a OpenAI tenha que pagar um X% para todos os jornais ou jornalões e tal que estão processando eles sobre isso, tá? Mas isso aqui é um pouco da situação de como a OpenAI se encontra legalmente. E daí, voltando para a situação do menino Balaji, em uma carta de 18 de novembro protocolada em um tribunal federal, advogados do New York Times nomearam Balaji como alguém que tinha documentos únicos e relevantes, entre aspas, que apoiariam seu caso contra a OpenAI. Ele estava entre pelo menos 12 pessoas, muitas delas ex-funcionários ou atuais da OpenAI, que o jornal havia nomeado em processos judiciais como tendo material útil para seu caso antes dos depoimentos. Então, nós não temos mais informação sobre esse caso, é uma coisa que aconteceu há alguns dias atrás. Não se sabe, né? O que a polícia disse é tudo normal, não aconteceu nada disso. Mas, enfim, uma pessoa de interesse, num caso extremamente importante, de uma das empresas privadas, embora tenha Open no nome, mais importantes no mundo e que está, né, capitaneando o desenvolvimento dessa área importantíssima da economia dos Estados Unidos, por mais que, né, vocês não gostem, achem que tem um teto para o desenvolvimento das IAs generativas, achem que é tudo balela, que não vai ser exatamente isso. Hoje é uma área extremamente importante, que provavelmente está supervalorizada, que provavelmente talvez não continue nessa mesma tecnologia que eles estão desenvolvendo, subindo de preço meteoricamente como está subindo, né, o interesse econômico nisso, mas hoje é basicamente a indústria mais importante da tecnologia. E é impossível não lembrar do caso do Aaron Swartz, que tem um vídeo aqui no canal também, na edição eu vou colocar para vocês, procurem o vídeo do canal sobre o Aaron Swartz, e eu sempre falo para vocês se lembrarem sempre, o Swartz e o Balaji, eles não estão mais aqui com a gente, pessoas que usaram um senso moral e tentaram denunciar uma coisa errada que eles estavam vendo, que acreditavam no bem que a tecnologia podia fazer no mundo, que acreditavam que realmente poderiam melhorar o mundo usando a tecnologia, usaram o senso moral deles e não estão mais aqui com a gente hoje. Os CEOs das Big Techs, o Sam Altman, né, cada vez mais mandam na internet em toda a nossa vida, porque a nossa vida está cada vez mais dentro da internet. O que a gente vai fazer sobre isso, pessoal? E eu falo, o finalzinho do nosso vídeo sobre o Aaron Swartz, eu falo assim, gente, é por isso que nós temos que organizar um movimento, é por isso que nós temos que fazer uma análise desse sistema econômico, mostrar as contradições, propor uma coisa melhor e superar isso. Porque individualmente
isso é o que acaba acontecendo com a gente. Não adianta a gente só se sentir moralmente superior e tentar fazer isso sozinho, que pode acontecer um caso totalmente normal, né, da pessoa ser encontrada morta dentro do seu apartamento. Então eu queria chamar a atenção para vocês para isso. Acabando aqui os tópicos que a gente tem hoje, numa nota horrível, porque eu deveria ter deixado a piadinha do LinkedIn aqui pro final, mas é isso. E daí aqui tem algumas das referências para vocês. Tem Infomoney. Eu gosto de trazer Infomoney para vocês, por quê? Porque Infomoney é o lugar com o tom mais neutro possível, ou não, né? Quando eu tava lendo o artigo dele sobre o corte na Previdência, e eu achei um tom um pouco neutro. Eles estavam bem felizes sobre o corte na Previdência. Mas quando eles estão falando de notícias assim, um tom extremamente neutro, extremamente sóbrio, então eu gosto de ler as notícias desse jeito, né? Porque daí a gente pode preencher as lacunas com a radicalização. Esse site aqui, Mercury News, pelo que eu entendi, esse jornal é um dos jornais que está processando a OpenAI junto com a New York Times, no caso. Então vocês podem pensar, uau, existe um conflito de interesse da maneira que eles estão reportando, mas isso aqui é a reportagem sobre a morte dele, né? A versão em inglês, que tem um pouquinho mais de detalhes do que essa aqui do Infomoney. E eu trouxe para vocês duas coisas interessantes para vocês se informarem mais. Essa aqui é a matéria original do New York Times sobre quando ele saiu da empresa e quando ele acusou a OpenAI de estar violando direitos autorais. Então aqui tem muito mais sobre como ele pensa e sobre essa situação, e ela é, como vocês podem ver, de 2023, né, de quando ele saiu da empresa e quando ele fez essa denúncia. E essa aqui, que é do cara da Stability AI, que faz o Midjourney, que ele saiu da empresa, o Ed Newton Rex, e é um caso muito parecido. Ele disse, não dá para continuar, esse negócio aqui é muito errado o que a gente está fazendo. E eu lembro que a gente noticiou isso também por cima quando a gente estava falando dessas questões de inteligência artificial, né? Então fica a recomendação para vocês, se vocês quiserem ver muito mais sobre o processo da OpenAI, tem alguns vídeos muito bons sobre o processo que a Suno e a Yuju estão sofrendo da indústria da música, também é legal. E daí lembrar também que, assim, New York Times, empresa da música, o UMG, Universal, sabe? Empresas de cinema. Se eu tivesse que salvar elas, eu quero que todas se fodam, entendeu? São tudo magnatas da indústria, são tudo burgueses, capitalistas, eu entendo, tá? Mas o que a gente presta atenção nessa situação é para chamar a atenção para as contradições desse sistema, para entender como é que tá indo essa dinâmica e para entender qual vai ser o trato de burguês que eles vão fazer e quais os terrores existenciais capitalistas nos esperam no próximo arranjo do capitalismo, sabe? Isso aqui, na realidade, é um confronto entre diferentes maneiras de produzir no nosso sistema, e essa maneira mais antiga que os jornais têm, que as gravadoras têm, e essa maneira mais nova que traz todos esses outros problemas e todas essas maneiras de coisas darem errado, que é as IAs generativas, o uso indiscriminado do nosso conteúdo para gerar esses produtos e ganhar muita grana, e pra gente sobra porra nenhuma, tá ligado? Exatamente. Denunciar, né, a OpenAI é quase tão perigoso quanto viajar de avião sendo político de esquerda no Brasil. Amém. Extremamente bem colocado. Mas é isso aí, meus camaradinhas. O WD falou, burguês se canibalizando. Tipo, pode parecer que sim, tá? Mas na realidade eles fazem essas brigas e depois a indústria vai se reorganizar. As maneiras de organizar a distribuição, os produtos tecnológicos que dão mais lucro vão acabar vencendo no mercado, né? Então é bem engraçado. Um dos vídeos que eu recomendo que fala sobre os processos da indústria da música contra os geradores de música por IA, que é o Suno e o Yuju, eles falam sobre as mudanças que a indústria de música sofreu na época da pirataria de internet, né? O Kazaa, Napster, essas coisas. E como tinha modelos diferentes ali e como o modelo de stream acabou ganhando. É bem interessante esse artigo que a gente traz lá. E vocês podem procurar também no teclas.soberana.tv os roteiros, que tem todos os artigos que a gente recomenda, estão sempre lá. Beleza? É o que o Alencar disse, porque na realidade o que o burguês é dono não é as fábricas dele. O burguês, a gente fala, é um burguês desse segmento. Mas na realidade, quando tu tem muita grana, o que tu tem é capital, que é exatamente isso. E o capital, ele literalmente deixa de ser capital se ele não está investido num lugar que está fazendo ele se multiplicar. Então, para o burguês continuar sendo burguês, e a maioria deles quer, e eles vão pagar pessoas inteligentes para gerenciarem o que eles têm, ele precisa colocar onde está dando mais grana. E é por isso que existe esse movimento maluco para cima da IA hoje. É por isso que sempre tem esses arranjos, essas crises assim. E, enfim... É isso aí.